Gente, chegamos em mais uma semana do desafio. Quase duas, na verdade. Olha, eu preciso desabafar. Em específico, hoje eu não estou muito legal. Sabe aqueles momentos em que tu começa a pensar em tudo de errado que tu tá fazendo ou que coisas que tu tá deixando de fazer? Ai, eu tô nessa essa semana. Na verdade, a semana até que começou bem. Eu tava ótima, tava feliz, tava empolgada. Mas de ontem pra hoje desceu uma ladeira absurda. Tô bem estressada, tô bem arisca. Então, assim, ó, me tocou, eu já me armo. E eu odeio quando eu me sinto assim. Odeio. Não sei vocês, assim, se vocês conseguem identificar esses momentos. Pra mim, que é mulher, né? Pra você, que é mulher também, enfim. A gente tem o famoso ciclo menstrual, né? Então, acontece realmente do nosso mês ser uma montanha-russa. Mas, no meu caso, não são todos os meses que eu fico assim. Eu fico estressada, óbvio, todos os meses, porque tem motivo pra isso. Mas essa aura em específico que eu fico extremamente estressada, qualquer coisa me incomoda, é horrível. E aí eu fico estressada por estar estressada, entendeu? É aquele momento em que tudo tem um peso muitíssimo maior do que deveria. Pra completar hoje, em específico, eu tô me sentindo do avesso. Até é bom nessas horas que eu preciso gravar, porque daí eu me arrumo, tal, etc. Mas, ai, eu tô me sentindo inchada, estressada, com espinha, tá ó. Quanto ao desafio, temos algumas coisas para serem faladas. Admito que eu tô esquecendo com muita frequência de atualizar o Habit Tracker. O ideal seria todo dia, começo do dia, final do dia, enfim, eu atualizar. Mas ao longo dos dias, eu esqueço. E aí, quando eu lembro, eu penso, não é tão problema assim, né? Porque meus dias são literalmente sempre iguais. Sempre. Então eu sempre lembrava do que eu tinha feito. Mas aí é que tá. Isso é um problemão. Entendeu? Porque isso significa que eu tô totalmente na minha zona de conforto. Tipo, eu ainda não me forcei o suficiente pra quebrar essa rotina, entendeu? Quebrar, não digo a rotina assim, porque nesse sentido ter rotina é bom. Mas eu digo esses hábitos ruins, essas coisinhas que não me deixam fazer outras coisas que precisam ser feitas do desafio. Então, por exemplo, treinar, estudar, enfim. Então eu não me forcei o suficiente ainda pra quebrar essas coisinhas, sabe? Essas micro autossabotagens que no fim acabam me fazendo não dar check em mais coisas. Isso puxa pra outra pauta que é: eu tenho me desanimado um pouquinho com o desafio. Que não, vou ser bem sincera, tô bem desanimada com o desafio. Não com o desafio em si, na verdade, porque eu fiz as metas da forma mais realista possível e me deixando tranquila na minha cabeça de que eu não vou morrer se, tipo, uma meta ou outra não for 100% cumprida, desde que eu me esforce para que ela aconteça, para que ela seja atingida. Eu acredito que se tu tá participando também desse desafio, também deve ter se desanimado em algum momento, né? Pensado em desistir. E aqui entra um fator que faz muita diferença, que é o YouTube. Porque por eu ter esse compromisso aqui com vocês, eu me forço a evoluir, me forço a não desistir do desafio. Porque eu sei que se eu desistir, eu vou estar falando para vocês que tá tudo bem desistir. E não é isso que a gente quer, não é o objetivo do desafio. E além disso, eu me forço a pensar em vídeos diferentes, em edições diferentes. Isso é algo que é totalmente natural, né? Quando tu começa um desafio desse, que é um compromisso realmente, tu fica 100% no momento presente, no início, assim. Mas depois, tu começa a cair na rotina, de novo. E aí entra a zona de conforto. E aí tu começa a molengar nas coisas, que é o que tá acontecendo comigo agora. E aí tu precisa se puxar de novo pra conseguir continuar evoluindo, né? Tu tem que te forçar a voltar pro momento presente e te lembrar do porquê que tu começou aquilo. E muito desse desânimo é porque eu não tenho conseguido fazer as coisas que eu gostaria. E isso tem me frustrado profundamente. Eu nem vou entrar no fato de que esse desânimo também vem dos vídeos aqui do YouTube ainda estarem a princípio em shadow ban, pelo que parece, porque isso é algo que tu precisa ter estômago pra lidar, não tem muito o que fazer. O último lugar que a gente vai conseguir ter controle, né, pensando agora em produção de conteúdo, é no YouTube, é em redes sociais. Se tu leva um shadowban desse,
não tem o que fazer, tu vai ter que ralar muito mais pra voltar ao que era o normal, né? E que no meu caso ainda tava um normal baixo, assim, né? Eu tava com 100, 200 visualizações. Mas pra quem tem 100 inscritos, é muita coisa, tipo 200, 300 visualizações, né? É literalmente mais que o dobro do que eu tenho de inscritos. Então, esse tipo de métrica nos ajuda a perceber que tá numa evolução, tá crescendo, entendeu? Mas enfim, tirando isso, um fator que me frustrou muito nessa última semana em específico, eu tenho pegado projetos, o que é ótimo. Tá lindo, continue assim. Mas que com isso, agora minha rotina, ela tá muito caótica. Isso é uma coisa que eu penso muito sobre, que é muito mais fácil quando a gente tem uma rotina que tem literalmente um checklist de tarefas do qual tu foi contratado para. Então, por exemplo, tu tá numa empresa, tu cuida das redes sociais, as tuas tarefas são relacionadas a isso e ao universo ao seu redor ali, marketing, por exemplo. No máximo. Tu não vai fazer uma coisa que o dev tá fazendo, entendeu? Que o vendedor tá lá fazendo reuniões, vendendo. Tu não vai precisar se preocupar com isso. Agora, quando tu é a empresa, tu tem a tua empresa, tu precisa fazer tudo, sabe? Até literalmente virar dev se precisar. Que foi meu caso, eu precisei fazer meu site, sabe? Sozinha. Então tu precisa pensar em tudo, planejar tudo, organizar tudo, produzir tudo. É muito cansativo. E por mais que, por exemplo, quando a gente para pra pensar assim, tipo, vamos supor aqui que eu não tenha nenhum projeto. Ah, não, então a rotina dela tá de boa, ela não tá trabalhando. Não, porque eu tô fazendo tudo que tá atrás disso. Eu tô justamente indo atrás de clientes, prospectando, vendendo. Então, tudo isso, essa não para, entendeu? Mesmo que tu não tenha projetos, tu não para, entendeu? Tu tá ali lutando pra conquistar projetos pra entrar dinheiro. E a maior parte do tempo, tu fica sempre, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa. Ou quando tu finalmente senta pra relaxar no sofá, tu pensa que, cara, faltou alguma coisa. Tu fica na cabeça lá no cantinho que, meu Deus, faltou alguma coisa, eu não consigo lembrar o que faltou, o que eu esqueci, sabe? Então não tem como, isso te deixa maluca na cabeça. Então tem sido uma jornada complexa, de o que priorizar no dia, até porque quando se tem projetos, a tua prioridade é o cliente. Ponto, ele precisa daquilo que ele pagou e precisa ser entregue. O que acaba deixando outras coisas de lado. E daí vira uma bola de neve. E uma coisa que eu tenho dificuldade é estimar corretamente o tempo que eu levo pra fazer determinadas tarefas. Isso essa semana em específico me atrapalhou demais. Porque eu demorei muito mais tempo pra fazer algumas tarefas do que eu imaginava. Então acabou virando um efeito dominó, assim. Eu fui derrubando várias outras tarefas que eu tinha que fazer. De toda forma, eu tô muitíssimo feliz com os projetos. Tem dado tudo certo. A princípio tem mais 2 projetos pra entrar e seja o que Deus quiser, vai dar certo. Então é questão de se acostumar com essa nova rotina, sabe? Não tem como. Uma rotina que é um pouco flexível demais, que é algo que todo mundo sonha, né? Mas a real é que quando tu tem essa rotina, quando tu tem a tua empresa, né? Desconsiderando a rotina flexível de empresa, tu estar dentro de empresa. Não é nesse caso que eu tô querendo dizer. Tu vê que o buraco é muito mais embaixo. É até por isso que os empreendedores, eles tendem a ser lelé da cabeça, literalmente. E ser meio viciadão em trabalho, assim, sabe? Porque a tua cabeça nunca para. E ainda, beleza, quando tu tem uma empresa que tu contrata pessoas, show, entendeu? Só que não é meu caso. E eu nem pretendo que seja de contratar pessoas. No máximo aqui pro YouTube, pra me ajudar com o roteiro ou edição de vídeo. Mas pra Simple eu acho que talvez não, assim, sabe? Então tu realmente acaba ficando 100% com essa carga nas costas. E no fim, se tu não faz alguma coisa, a culpa é totalmente tua por não ter gerido melhor o teu tempo, entendeu? Como não existe um padrão ainda, um fluxo, né, de X projetos por mês, é normal que tudo vai virando uma bagunça, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolando conforme os meses, né, conforme os projetos forem chegando. De toda forma, a meta de 2 projetos por mês ainda está de pé, assim, né? Agora em julho já estamos na metade de julho, ainda não fechei novos projetos, mas tem esses 2 que estão aí no forno, sabe? E vamos ver como que isso vai se desenrolar. Agora indo para uma parte mais pessoal, eu e o Ângelo finalmente estamos vendo carro. O que vocês não têm noção do quanto vai facilitar a nossa vida. São 3 anos andando só de Uber, 100%. E nesses 3 anos, né, a gente
trabalhou em casa já, home office, os dois. Um híbrido, outro presencial, outro home office, um embololô desse. E até certo tempo fez super sentido, a gente economizou muito dessa forma. Até porque, gente, ter carro caro, maluco, é caro. Mas hoje tá impossível, assim, não tem como. A gente não trabalha presencial, nossos pais moram muito longe, a gente demora pelo menos 1 hora pra chegar em qualquer um dos dois, assim. Meus pais ainda demoram mais, porque é mais no interior, assim. Então a gente finalmente tá vendo isso. Amanhã a gente vai ver um carro que a gente tá fechado já, praticamente. Mas a gente vai lá pra dar um último review, né? Então, esse realmente tá tudo certinho com ele pra gente pegar. A nossa Chloe vem pra cá no dia 24, então a partir do dia 24 ela consegue vir aqui pra casa. Então eu tô super, ultra, mega empolgada. Acho que ela vai me ajudar muito na questão da ansiedade e tudo isso que essa nova rotina tá fazendo com essa cabecinha. Vai dizer, gente, olha isso aqui. Como que essa coisinha aqui não vai espantar qualquer coisa ruim que tiver na tua cabeça? Não tem como. Outra coisa que eu me peguei pensando muito nesse último final de semana é sobre hobbies e de como eu sou uma pessoa profundamente artística e eu simplesmente não faço mais nada relacionado à arte. Isso é algo que eu aceitei, que eu provavelmente não vou trabalhar com isso, mas quando eu paro realmente pra refletir e pensar sobre, eu me entristeço bastante. Se tu teve algum sonho, algum hobby, algo que tu gostava muito, que a vida adulta te forçou a deixar de lado, deixa aí nos comentários. É quase um fato da vida adulta, né? Tu deixa coisas pra trás o tempo todo. Inclusive coisas que te faziam muito bem e que agora tu tem que abrir espaço pra coisas que tu não gosta, como trabalhar, lidar com um chefe babaca. Então eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu quero voltar a ter um momento de hobby, mas geralmente eu pego, fico um tempo assim, executando tal, alguns dias ou semanas. Depois eu paro e eu nunca mais pego de novo, assim, por meses. Eu não quero isso, sabe? É claro que também não faz sentido pra gente forçar um hobby, tipo, forçar a fazer alguma coisa só pra fazer e dizer que tu tem um hobby. Mais um questionamento que eu cheguei na conclusão é de que hobbies são tipo aquelas roupas que tu deixa no fundo do guarda-roupa que tu nunca usa, tu nem lembra da existência delas. E foi isso que me deixou chateada, porque essa semana eu me deparei com uma peça de cerâmica que tá crua ainda, ela secou, já tá totalmente seca e eu só não finalizei ela porque eu esqueci da existência dela. Então, embora isso não seja uma meta específica aqui do desafio, é algo que eu quero retomar, sabe? Eu quero ter esses momentos de diversão por diversão. Mas, por outro lado, uma das metas que continua de pé é a da leitura. Eu tô finalizando mais um livro, agorinha mesmo, assim, entre hoje e amanhã eu termino ele, se não hoje. Mas admito que o livro de psicologia que eu tava lendo, eu não consegui passar dos 11%. Não me desceu. Claro que eu fico chateada, mas ao mesmo tempo não. Porque também eu preciso ser realista, né? De que esse não é o tipo de leitura que eu gosto de ler, sabe? Eu gosto dos assuntos, eu tô buscando livros mais técnicos, assim, ou mais cultos, entre aspas, com essa base, sabe? Tipo, assuntos que eu quero entender sobre. Mas a gente sabe, né, que determinadas linguagens, cara, tipo, não te prendem no livro, assim, sabe? Então acaba tornando muito mais difícil. Mas, e mesmo em alguns momentos específicos que eu acabo não lendo, final de semana geralmente eu não leio porque eu tô fora de casa, eu tenho lido quase todos os dias, o que tem sido ótimo pra mim. E eu tô muito, muito orgulhosa, sabe? Mesmo não lendo o livro de psicologia, por exemplo. Eu já falei pra vocês da minha relação conturbada com leitura. Então, sendo bem honesta, eu prefiro ler, mesmo não sendo algo culto ou algo que, enfim, eu tinha determinado que eu queria fazer. Mas eu prefiro ler do que deixar de ler qualquer coisa só porque tem um livro ali que eu acho muito chato e que eu não consigo, tipo, se eu não for ler ele, eu não vou ler nada, sabe? Então eu tô vendo de buscar outro livro, né, nesses assuntos que eu queira estudar sobre, pra ler, porque esse que eu tô agora não tá rolando real. Treino, acordar cedo e estudos ainda tem sido uma pedra no meu sapato, mas que eu me comprometi em realmente parar de dar desculpa, parar de ficar me sabotando todos os dias e começar a fazer. Treino é algo que eu preciso me dedicar. E não necessariamente para ter um corpo X ou para atingir a meta dos 52 quilos que
que tá aqui no desafio, mas porque eu tenho objetivos maiores do que isso, que precisam da minha atenção, precisam do meu corpo bem. Então é algo que eu decidi que eu não posso mais postergar e que eu vou fazer nem que seja uma série de polichinelo todo dia, sabe? Eu dei uma engordadinha também nesse primeiro mês. Então, tanto na alimentação quanto nos treinos, eu preciso dar essa atenção. Acordar cedo eu tô conseguindo mais, mas ainda tá longe do que eu desejo. De 40 dias até aqui do desafio, uns 5, 6 foi o que a gente conseguiu acordar cedo. Então eu preciso começar a ser mais incisiva comigo mesma quanto a isso. Uma coisa que eu pretendo fazer, tanto pra me ajudar no trabalho, porque eu gosto muito, mas principalmente de manhã, assim, é criar um ritual, sabe? Comprar uns cafés diferentes, mais gostosos, fazer um café da manhã mais gostoso, tal, pra eu já começar o dia bem, assim. Porque pra mim, café da manhã é o momento mais importante do meu dia, literalmente. Não existe nenhuma outra refeição pra mim que seja tão gostosa quanto o café da manhã. Eu amo tomar café tranquila. Não é à toa que eu tô sempre num café meio aleatório por aí pra trabalhar, porque eu realmente gosto dessa atmosfera, sabe? E eu acho que quando tu começa a fazer isso, cara, não tem volta. É muito, muito bom. Então eu quero trazer isso pra dentro da minha casa, sabe? E não só, uma vez no mês, 2 vezes, sei lá, tipo, ir tomar um café num lugar legal. Não, eu quero fazer isso em casa, sabe? Até pra sair, quebrar um pouco essa rotina de um jeito tranquilo, sem prejudicar as coisas que eu tenho que fazer. Então eu quero trazer a experiência pra perto, até porque 40 pila cada cafezinho desse, então não vai dar dando, né, pra fazer toda hora. Por eu estar comendo mais doce do que eu deveria, as minhas espinhas estão mais aparentes. E não é nem só espinha, tá? Na verdade, eu esqueci o nome desse termo, mas são aquelas picóiazinhas que vão dando assim, sabe? Como se fossem cravinhos, sabe? Que não é bem uma espinha, mas também não é exatamente um cravo. E fica deixando a pele totalmente texturizada, sabe? Então, isso é uma das coisas que é uma das metas, né? Que tá ali como skincare no meu habit tracker. Mas é melhorar essa questão, essa oscilação que a minha pele tem, sabe? Então, do nada, ela surge uma espinha gigantesca também na minha cabeça, entendeu? A pele, do nada, eu acordo, ela tá toda empipocada, sabe? E é muito engraçado, o meu organismo, ele reage muito rápido à comida, assim, sabe? Então, eu já sei que açúcar causa isso em mim muito rápido, assim. Então, literalmente de um dia pro outro, minha pele tava maravilhosa, ela fica tipo, sabe? Então, eu tenho evitado doces industrializados. Assim, eu não deixo de comer e tal, tipo, um chocolatinho em 70%, alguma coisa nesse sentido. São industrializados, não tem também como eu me livrar 100% disso. Mas tô priorizando mel, essas coisas, sabe? Doce de fruta, então, por exemplo, comer uma laranja depois do almoço. Coisas nesse sentido, sabe? Que não necessariamente, caloricamente falando, são as estratégias melhores, porque a laranja, por exemplo, é um pouquinho calórico. Mas é fruta, sabe? Tipo, então foda-se. Então, pra mim, esse é o ponto, sabe? Da alimentação. Assim, fazer escolhas mais saudáveis, não necessariamente super inteligentes no quesito, tipo, a perda de peso ou alguma coisa nesse sentido. Pra mim, esse é o primeiro passo. Eu substituir, sabe? E depois a gente se preocupar com as calorias em si para atingir o peso que eu desejo. Então é evitar comer industrializados, é evitar pedir muito iFood, essas coisas. Até porque eu tenho um probleminha que eu não consigo alguém ditando o que eu tenho que fazer. Eu odeio. Então eu gosto de aprender sobre determinado assunto e fazer por conta. Eu sei que talvez isso seja meio perigoso, mas é a forma que eu já entendi que não rola. Eu odeio essa relação de Nutri mandou, você faz. Eu acho que isso é péssimo porque tu não aprende o que tu tem que fazer, tu só fica replicando igual papagaio. Então eu não gosto, sabe? Não gosto. Porque eu não gosto de ficar dependendo de profissional a vida inteira, entendeu? Tipo, ter um médico ali todo santo dia me acompanhando, eu não gosto disso. Assim, né? Eu não tenho problema. Só deixando claro, eu não tenho problema com acompanhamento médico ou coisa nesse sentido. É só essa relação dependente, entendeu? Tipo, de uma coisa que eu preciso, como ser humano, entender o que eu tô comendo, entender o que o meu corpo precisa pra, né? Isso que deu pra entender.
E, gente, acho que é isso, tá? Foram 2 semanas turbulentas, no quesito mental mesmo, bem difíceis de lidar com a cabecinha e os pensamentos intrusivos, mas que é bom passar por essas situações pra gente dar atenção pra si mesmo de novo, sabe? Não ficar eternamente nessa zona de conforto, que a gente sabe que é muito fácil de se perder. Ter esses estalos, assim, que te fazem voltar pro momento presente, de alguma forma. Então, se tu tá num momento difícil, use isso como combustível, sabe? Pra mudar o que precisa ser mudado. Eu sei que quando outra pessoa fala isso, parece que ninguém entende de verdade a tua vida, o que tu tá passando, e que não é tão simples assim de lidar com o que quer que seja. E de fato não é simples, mas isso é algo que eu defendo muito aqui no canal. Acredite em mim, ficar parado não vai mudar nada, não vai melhorar, só vai te deixar sofrendo por mais tempo. Então eu espero te ajudar de alguma forma a encontrar a tua vida dos sonhos através desse desafio, que mesmo que tu só acompanhe e tu não esteja fazendo de fato, a gente sempre aprende alguma coisa com isso. Então eu espero que esses vídeos te ajudem a entender que todo mundo passa por altos e baixos, sabe? E que tu vai sair bem dessa situação que tu esteja hoje. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Vai ser incrível te ter por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!